Depois de uma consulta pública aberta no começo do ano, o Ministério da Educação e o INEP anunciaram na semana passada as mudanças previstas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano. Para ajudar a gente a conhecer essas mudanças e saber qual efeito elas terão nas provas, está aqui no estúdio o professor Gilberto Alvarez, o Giba, o nosso comentarista de educação. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, vamos começar falando então que o exame não vai ser mais realizado no sábado e no domingo, como nos anos anteriores. Agora vão ser 2 domingos consecutivos, 5 e 12 de novembro. Como você avalia essa mudança? Me parece que essa mudança é boa, Thalita. De fato, vai fazer com que a prova seja menos cansativa. Tá. O aluno, quando fazia sábado e domingo, ele fazia 10 horas de prova no mesmo final de semana. Portanto, eu vejo como uma notícia boa. Apesar que agora nós temos um período que vai envolver 2 finais de semana. Isso vai mudar o planejamento familiar e o planejamento do próprio aluno. E tem um risco, Thalita. Quando você faz a prova em 2 domingos, pode acontecer do aluno mudar o seu preparo. Ou seja, se preparar mais para o primeiro dia e deixar justamente nessa semana para se preparar para o segundo dia. Isso é um grande risco. O Enem é uma prova complexa o suficiente para exigir uma preparação de longo prazo. Ou seja, como me parece que o tipo de prova não mudou, o aluno ele deve se preparar como ele se preparou para o ano passado, para aqueles que já prestaram o Enem. Ou seja, uma preparação longa, boas horas de estudo e não fazer dessa semana entre as duas uma semana de que ele estude muito. Essa semana é muito mais para ele descansar para a prova do dia seguinte. Dia seguinte não, da semana seguinte. Isso. O que teve a mudança foi em relação às matérias, né? A redação passa a ser aplicada no primeiro dia, junto das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Depois, no segundo domingo, serão realizadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias. Isso é bom dividir? Eu não gosto da redação no primeiro dia, Thalita. Por quê? Pode acontecer do aluno que achou que foi mal na redação, ele não ir na segunda prova. Ou seja, me parece, e aí tem que esperar a prova para de fato comprovar isso, mas me parece que o risco de aumentar a abstenção é maior. Puxa. Porque imagina um aluno que olhou a sua redação e achou por conta que não foi bem. Ele vai se sentir desmotivado e não vai no segundo dia. Porque a redação tem um peso bastante importante na prova toda, né? E uma pressão social muito grande para cima da redação. Sim. Então, eu ainda prefiro a redação no segundo dia. Eu acho que a abstenção no segundo dia de prova será maior, não só por conta da distância entre as provas, mas pelo fato da redação ser no primeiro dia. Tá. Outra mudança polêmica é que as notas não serão mais divulgadas por escolas, o que vai inviabilizar o ranking, a criação do ranking, né? O que significa isso? Nós tínhamos uma distorção muito grande com esse ranking, de fato, Thalita. As escolas escolhiam os melhores alunos para prestar o Enem para poder ter um ranking melhor. Sim. Isso, de fato, aconteceu em diversas escolas, principalmente as menores. Ou seja, não ter o ranking é bom. Agora, o Enem, isso o ministro não respondeu claramente, ele não pode deixar de ser um sistema de avaliação pela TRI. O Enem deve continuar assim avaliando as escolas. Não para ranquear, mas para que, por conta do diagnóstico, nós consigamos fazer soluções pedagógicas para que a escola sempre melhore. Ou seja, ranking não, mas o Enem deve continuar sendo um sistema de avaliação sim do ensino médio. Giba, tem mais alguma mudança que você achou importante que foi anunciada? Eu acho que é um retrocesso o Enem não certificar o ensino médio. Sim. Nós tínhamos por volta de 7% dos brasileiros que prestavam o Enem, que conseguiam certificar o ensino médio e já entravam na universidade. O ministro tem que dizer claramente se vai continuar sendo pela TRI a avaliação e se a redação vai mudar. Ou seja, eu acho que o Enem ele tem que ter melhorias, porém, os ganhos que nós tivemos com os Enems anteriores, eles devem se manter. Não há como mudar o tipo de prova. Ele veio para ficar, o Enem é um ganho social, é um grande exame nacional que democratiza o acesso ao ensino superior. Bacana. Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Até semana que vem. Até semana que vem.